Boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar continuidade à leitura da nossa Bíblia Sagrada. Lembrando que agora a gente está no Antigo Testamento. Hoje a gente vai falar da malignidade humana, né? Por que o ser humano é mau e o juízo também, que veio depois com Noé, né? Então a gente vai contar aqui a história de Noé também no capítulo 6 do Gênesis. Vem conosco, se inscreve no canal que esse é o preço. Esse é o preço para você pagar. É a sua inscrição e o seu joinha. Nada além disso. A gente nunca vai fazer aqui cursinho cobrado, nem nada. A gente vai dar a explicação bíblica para vocês da melhor forma que a gente conseguir, sempre sem cobrar nada. Legal, né? Então se inscreve aí, vem com a gente, porque a gente está sempre com vocês 7 da noite e 7 da manhã. Vamos lá? Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época e também algum tempo depois havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. A história da salvação do homem. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente desse modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados. Para a sua largura, 50 côvados. Para a sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás 1 côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte, mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a terra perecerá. Mas estabelecerei minha aliança contigo, entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservar em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazeno. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Pois é, gente. Disse estudiosos aí, né, que
O, o dilúvio, que vem logo em seguida, né, alguns entendem que foi mundial e outros parcial. Né? Parcial na área do Oriente Médio, que é onde teria surgido toda a população, é onde se diz que está até hoje o Jardim do Éden. Né? Então, isso aí vocês podem até consultar no próprio Google, vocês vão ver a localização, coloquem lá, localização do Jardim do Éden. Né? E quanto às medidas da arca, que muito se fala também, né? Cada côvado é mais ou menos 1 metro, que a gente pode dizer, né, gente? Então você vê aí que era coisa de quase 300 metros de comprimento, muito grande, né, essa arca para caber os animais todos e por isso dos andares na arca, né? Então, né, a arca, na verdade, né, é também uma analogia a cesto. Né? E aí você vê que onde é que foi colocado Moisés, né? Justamente num cesto. Né? Aí você vê que tudo se interliga, bem ou mal. E assim como Noé, o que é o interessante? O cesto também foi revestido por dentro também de betume, para não afundar, né, no rio Nilo, quando a mãe de Moisés o deixou lá. Então você vê como todos os planos de Deus, na verdade, eles são interligados. Né? E aqui, quando a gente fala nos homens que nefilins na terra, né, que chamava, né, disse que haviam, então, naquela época antiga, gigantes. Mas gigantes que eram perversos. Né? História de Davi e Golias. Quem era Golias? Golias era um filho de um Nefilim. Né? Nefilim seria mais ou menos assim, gente, como anjos caídos. Se acreditava que existiriam anjos caídos e esses anjos caídos se impressionaram com a beleza das mulheres, né? E então com elas tiveram filhos e, né, dessa união nasceram então os gigantes. Né? Esses filhos eram os gigantes que eram heróis naquela época, homens muito altos, muito fortes, mas rudes. Né? Rudes, praticavam muitas maldades, muitos homicídios e serviam aos reis. Né? Por conta disso, a Bíblia nos fala que o mundo se encheu de miséria, né? Se encheu de impureza, principalmente cidade próxima onde Noé morava, né? Noé já era um cara mais do campo, mais um cara que plantava, lidava com a terra e foi dado a ele, então, por estar próximo de Deus, essa missão. Tá, gente? Então, tudo isso que a gente fala, né, que a gente diz aqui sobre a Bíblia, como eu falei para vocês, há que ser interpretado sim, mas com cuidado, com cautela. Não devemos jamais fazer uma interpretação para nós, ou seja, para o nosso bem, não, eu vou interpretar aqui a Bíblia do meu jeito, então quando fala em macho e fêmea, na verdade, não quis falar macho e fêmea, quis falar, como eu sempre digo, macho, fêmea e terens, né? Qualquer outra coisa, né, gente? Mas, né, e os animais, a mesma coisa, macho e fêmea, tanto das espécies de animais, quanto da espécie humana, né? Os seres humanos também entraram, os filhos, no caso de Noé, com as suas respectivas esposas, e aí depois disso a gente vai ver que nem isso adiantou, porque Cã
é um dos que se desvia depois do caminho, né, gente? Uma coisa importante, né? Quem já viu aí a novelinha Gênesis e coisa e tal, ela é muito bem feita, tá? Mas ali, gente, não vamos nos enganar também, porque tem muita ficção, tem muita história, porque vocês viram, a gente aqui, né, em 2 dias a gente praticamente leu o Gênesis inteiro, coisa que leva sei lá quantos capítulos da novelinha lá, então tem muita enrolação, tem muito de tudo. Mas a história verdadeira, ela está aqui, está na Bíblia. E essa aqui, né, que é a King James, tá, é uma das Bíblias que se diz que é a mais próxima dos escritos originais, né? É a tradução, vamos dizer assim, mais fiel que a gente teria é a King James, né? Vocês podem até pesquisar aí a respeito dessa Bíblia, então, aí de estudos, né? Muito bom, recomendo vocês terem uma Bíblia de estudos atualizada, comentada. Essa Bíblia aqui, ela traz inclusive mapas e coisa e tal, então recomendo, tá, gente, vocês terem aí uma Bíblia assim. Bom, gente, amanhã é já quinta-feira de novo, né? O tempo que tá correndo, né, gente? E vocês já sabem, a gente está sempre com vocês aqui, 7 da manhã, 7 da noite. Amanhã a gente tem, então, o 7º capítulo do Gênesis, que é quando vai vir o alagamento, vai vir o dilúvio, né, que vamos explicar tudo direitinho para vocês também, né? Aliás, eu me lembrei que côvados, né? Côvados não é metro, ao contrário que eu disse para vocês, né? E sim equivale a mais ou menos 45 centímetros, seria mais ou menos um braço, né? Um braço, o comprimento de um braço normal, né? Mais ou menos os 45 centímetros, né? É um palmo e meio praticamente, tá, gente? É os 45 centímetros, 2 palmos, depende do tamanho da mão. Então, no caso ali, a arca teria mais ou menos, ao contrário do que eu falei, não 300 metros, mas 150 metros, aproximadamente 150 metros, o que já é muita coisa, é o tamanho de uma quadra, né? Uma quadra normal, a gente sabe que tem 100 metros, uma quadra numa cidade, né? Tem 100 metros, e é uma quadra e meia, então, né, gente, é muita coisa, tá? A arca toda mais comprida do que um campo de futebol. Aí vocês veem como é grande, né? Era muito grande. Então cabia de elefante, a girafa, a hipopótamo, tudo lá dentro, tá? Imagina a comida, né? Para todo esse tipo aí, o trabalho que não devia dar também, né? Para ficar limpando as carcacas aí, que não foi pouco tempo que ficaram navegando ou boiando no cesto, na arca, né? Mas tudo isso é assunto para amanhã, tá, gente? Então se inscreve no canal, deixa o seu like e tenha uma noite excelente, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Nos vemos amanhã.